que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Aleluia. Será que a gente canta isso de todo o coração? Nada vai nos separar do amor de Deus. Muitas vezes, quando a gente enfrenta a primeira dificuldade, a primeira coisa que faz é ficar de biquinho com Deus, nos afastar de Deus, deixar de orar, deixar de ir para a igreja. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que nada vai nos separar. É dificuldade, é traição, o que vier, nada nos separa do amor de Deus. Ele está conosco a todo tempo. Independente se nós somos fiéis ou infiéis, Ele está conosco, Ele está nos amando. Então vamos cantar esse refrão mais uma vez. Nada vai nos separar. Nada. Não é a enfermidade que vai nos separar do amor de Cristo. Não é o desemprego que vai nos afastar de Cristo. Não é esse mundo difícil, esse mundo que jaz no maligno. Também não é ele que vai nos separar do amor de Cristo. Amém? Vamos cantar mais uma vez? Só mais um refrão, que foi embora da bateria do violão. Mais um, vamos cantar. Poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Vocês estão bem? Amém. Boa noite, graça e paz da parte de Jesus Cristo. É uma alegria poder estar com vocês em mais um Semeadores. A semana passada não teve e a gente já estava com saudade de vocês. Uma terça-feira sem vocês não é mais a mesma. Mas poder sentar. Muitas dificuldades, muitas crises que nós passamos na vida, às vezes é porque nós estamos precisando liberar perdão. E o perdão, a falta de perdão, é como se diz, né? Dom Paulo, ele sempre diz que a falta de perdão é como você tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Isso só faz mal para nós. E hoje é com muita alegria que eu convidei o nosso capelão, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. Pastor Carlos Alves. Eu não sei chamar Carlos Alves, não. A gente, pelo protocolo, mas é Pastor Carlinhos. Ideia. E ele vai falar um pouco sobre isso, sobre perdão. Porque Jesus foi bem enfático que se nós não liberarmos perdão, nós não somos perdoados. Então levante sua mão, estenda sua mão para o pastor, vamos orar um pouco mais por ele. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder, em mais uma terça-feira, Senhor, estar aqui diante de Ti, Senhor, em família, Senhor. Que essas sementes, Senhor, que vão ser lançadas pelo Teu Filho, Senhor, através do Teu Espírito Santo,
caia em terras férteis, Senhor, para que sejam multiplicadas, para que possam produzir a 100 por 1, Senhor, e que nós possamos, Senhor, cada vez mais semear amor, liberar perdão e ser perdoado. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, boa noite. Boa noite. Eita, povo lindo, fazia tempo. Eu vou só fazer uma correção, viu? O capelão daqui é Henrique. É porque, na verdade, a gente, olha, aqui na catedral, todo mundo se confunde. Sabe por quê? Porque aqui o capelão num, na outra a gente é da pastoral. Na verdade, o semeador está na minha pastoral, mas o capelão é Henrique. Aí você pergunta, que confusão é essa? É porque no encontro de casais, a pastoral da família é de Luciano, mas eu sou capelão do discipulado de casais. Aí no eles, o eles é debaixo da minha pastoral, mas o capelão é Luciano. É uma salada danada, mas todo mundo se entende aqui. Mas é lindo poder estar aqui, um tema tão importante, um tema que fala tanto ao meu coração, muito. E o que eu achei mais interessante é que a gente louva, e de fato a gente precisa louvar. Eu não sou muito protocolo. Eita, coitado, quebrei a menina aqui do... Eu sou muito protocolo, eu gosto de ficar andando para um lado e para o outro. Mas eu vou ficar aqui, viu? Então, a gente às vezes fica louvando e a gente não presta atenção às vezes o que a gente louva. Por isso que foi tão lindo quando o Marquinhos disse: vamos cantar mais uma vez esse refrão, porque verdadeiramente é isso. Nós, unidos a Cristo Jesus. Eu gosto da passagem de João 15,5, que diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é exatamente isso. Então quem está ligado em Cristo, por amor de Cristo, nada pode separar. Não há tribulação, angústia, perseguição, não há dificuldade financeira, não há crise, por mais que ela aconteça, mas não há crise capaz de abater você quando você está em Cristo Jesus. Então, quando a gente está firmado na rocha que é Cristo Jesus, vai vir, porque o próprio Senhor disse que nós teremos tribulação, nós vamos passar por isso, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e porque Ele venceu e nós estamos unidos com Ele, também venceremos o mundo. Então, isso é uma conta que para mim já está fechada. Nós estamos do lado que vence o mundo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse título, esse tema, é um tema tão custoso para mim, porque não é algo que eu ouvi falar, não é algo que eu venha pregar aqui apenas por um texto que eu li, mas é algo que eu vivi. Então, é muito importante quando a gente apenas não fala ou prepara uma pregação, não que a pregação não tenha, porque a pregação é a palavra de Deus, puramente, na palavra de Deus, centrada nela, mas quando a gente traz um pouco do testemunho, também gera vida, porque às vezes a gente passa por situações, e vocês também passam por situações que se assemelham, e a gente pode tirar proveito disso, porque tudo é para a glória de Deus. Amém? Eu queria ler um texto, mas antes de ler esse texto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui entende que essa noite é uma noite especial? Amém. Vocês creem mesmo de todo o coração? Porque Deus vai liberar uma chave aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vai haver cura nessa noite agora, para a honra e glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria, se você tiver sua Bíblia, abra, se não, o seu celular convertido também vale. Mateus 6 faz ali parte do Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, dos versos 9 a 13. É uma oração que nós já estamos acostumados a ela, mas talvez esse seja o problema. Nós já estamos tão acostumados a ela que às vezes a gente faz ela de forma tão superficial e não entende ela. Mas a oração diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e perdoa-nos as nossas dívidas. E dívida não quer dizer financeira, não. Quer dizer as nossas dívidas, aquilo que nós devemos cumprir e não cumprimos. Perdoa as nossas dívidas, assim como vocês estão lendo isso direito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como. Tem um condicionante aí, não tem? O que a gente está dizendo para Deus aqui? Senhor, assim como eu perdoo, me perdoa. Olha o que você está falando. Porque se você não perdoa, você está dizendo, Deus, não me perdoe. É bem assim. Há uma condicionante aqui. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Perdão é algo espiritual. Perdão, você fica achando que perdão é algo, tem um sentimentozinho, não é sentimento, é espiritual. Perdão você só consegue quando você está em Cristo. Fora de Cristo é amargura, é rancor, é tudo que é coisa, menos perdão, menos vida. Em Cristo a gente consegue isso. E agora sim, eu quero ler o texto base que vai servir para a gente conversar hoje à noite. No próprio Evangelho de Mateus, só que 12 versículos à frente, está no 18, capítulo 18, Mateus 18, dos versos 21 a 35. Isso é uma parábola que o próprio Jesus conta. Mateus 18, dos versos 21 ao 35. Eu vou ler para vocês. É a parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele começa a parábola e diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era muito dinheiro para a época. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuíam, assim, para ver se pagava a dívida. E mesmo assim não pagava, que essa dívida era impagável, porque o valor era muito alto. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou os dos seus conservos que lhe devia 100 denários, que é muito menor, equivalente a um dia de trabalho, ou seja, dava para pagar tranquilo. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Percebeu que é a mesma coisa? E aí ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou o servo aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Aí o 35 arremata dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos.
Perdoar, além de ser espiritual, é uma ordenança do Senhor. Perdão não é algo para saber se eu vou ou não vou fazer. Essa água é minha. Ô, minha irmã, se tu puder abrir, quem toma água está aqui. E a gente vai de verdade e fica, sabe? E fica ali pedindo. E Senhor, perdoa a nossa dívida. A gente faz isso direto, né? Só que a gente é incapaz de perdoar muitas vezes. Obrigado, meu irmão. E a gente é incapaz de perdoar. Mas deixa eu dizer para vocês. Daqui a pouco eu vou dizer por que a gente é incapaz de perdoar muitas vezes. Por que a gente é tão relutante para perdoar. Por que perdão é algo tão complicado para a gente fazer. Mas eu quero ler só mais alguns textos para que não seja... pastor Carlinhos está lendo os textos ou então está falando só de uma experiência. Não, é a palavra de Deus. Eu quero, porque a palavra de Deus é que é a base para qualquer um que vir pregar aqui em qualquer outro canto. Se não for na palavra de Deus, não é vida. Vida é a palavra de Deus na nossa vida. Então, Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Orar. Que coisa. A mentalidade humana alcança isso. A mentalidade humana alcança isso. Orai pelos que vos perseguem. Parece que é um negócio totalmente contrário. Você fica olhando e vai dizer: o que é isso? Claro que não. Então, a gente não consegue entender, a gente não consegue captar na nossa mente. Por quê? Porque o nosso coração é orgulhoso. Como é que eu vou perdoar alguém que ele fez comigo? Não. Então, se ele fez comigo, o problema é dele, ele que me perdoe. E você vai morrendo por dentro. Vai morrendo, vai inchando, vai ficando mal, vai adoecendo. É assim que acontece. É como o Marquinhos falou. Dom Paulo sempre diz. Você toma, você dá, querer que dá para o outro, né? Só que na verdade quem está tomando é você, quem está se envenenando é você. Esperando que o outro morra. Não vai morrer, quem vai morrer é você. E a morte não é física, é espiritual. Você vai adoecendo espiritualmente. Então, todo mundo precisa do perdão. Se todo mundo precisa do perdão, todo mundo precisa perdoar. Então é uma ordenança. Assim, Pai, como tu me perdoas, Pai nosso diz como? Assim como tu me perdoaste. Como é? Tu acabou de ler, como é? Assim como nós perdoamos uns aos outros. Assim como Nós perdoamos uns aos outros. tu me perdoa, não é isso? Não é isso? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim? É. Eu posso contar uma história? Pode. Oxê. Veja só. No Natal, meu irmão estava na minha casa. Aí minha irmã mora perto de mim. Aí eu liguei para ela. Eu digo: oi, irmã, bora passar o Natal junto, já que meu irmão está aqui, ela está, vamos passar nós três com as nossas famílias. Ela disse: não, você não é minha família? Eu disse: oi, e eu sou o que sua? Ela disse: parente. Aí eu fiquei sem saber. O que é que eu sou dela? Aí eu disse... Eu fiquei meio revoltada, né, na hora. Aí liguei pra ela e disse: me devolve isso, que tá na tua casa e eu não te dei nada. Ela disse: sabe uma coisa? Fica pra tu. Deus te salve, Deus te guie. Tu és um espírita, mas um espírita da boca pra fora. Porque da boca pra dentro, eu não sou espírita, eu sou evangélica e eu tenho um coração para dar a Deus. Então eu apoio as coisas de dentro para fora. Primeiro eu cuido da minha casa, da minha família e vou ajudar o povo lá fora, como ajudo sempre. Onde eu estiver, eu ajudo. Chegou junto de mim, pediu ajuda, eu tendo, ou não tendo, eu faço de tudo, mas ajudo. Aí, outro dia, eu estava no Recife Antigo trabalhando. Cheguei lá, o cara veio junto de mim, louco, com a diabetes dele,
caindo para cima e para baixo, coitado. Ele estava desesperado. Aí ele olhou para mim e fez: senhora, a senhora tem como me ajudar? Aí eu disse: você está precisando de quê? Aí ele disse: de uma farmácia. Aí eu disse: para quê? Aí ele disse: para eu comprar um remédio de diabetes. Aí eu abri minha bolsa e disse: tome, aqui não tem farmácia. Agora se sente, se cuide, faça isso, faça. Então eu faço a minha parte. E ela, que se diz espírita, prega a palavra. Ela, como o senhor está pregando aí, ela prega. Para não sei quantos lá no banco. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Mas isso é o seguinte. Aí me explica o que é isso. É não estar em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Se é nova criatura, aí a gente não... Se a gente é nova criatura, acabou. Vamos continuar. Veja. Por quê? Por quê? Por que nós não perdoamos? Por que não perdoamos? Por que é tão difícil? Tem. Daqui a pouco eu vou lhe dizer por que você tem que perdoar. Porque nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. Mas muito orgulhosos. E o orgulho, ele traz tanta coisa. O orgulho, ele traz amarras, raízes. É impressionante. É o que Provérbios 16, 5 e 6 diz assim: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. O que falta é a gente identificar essa raiz de orgulho em nós. Quando a gente se depara no espelho e a gente começa a pensar nisso, esse coração orgulhoso, ele resiste à graça de Deus. O coração orgulhoso, ele resiste à graça de Deus. Então a gente precisa entender que a gente acabou de orar o Pai Nosso, pedindo ao Pai que Ele nos perdoe, assim como nós perdoamos. E a gente não consegue perdoar. Por quê? Porque a gente é orgulhoso. E a gente começa com isso. Então assim, a gente se faz acima de Deus. A gente começa a dizer: se Deus, que é amor, entregou o seu único filho por amor de mim e de você, para a remissão de pecados. Veja, Ele quitou a nossa dívida. Ele pagou o preço de sangue naquela cruz, por amor de mim e de você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí sabe o que eu digo quando eu estou com o coração orgulhoso, que eu não consigo perdoar? Eu olho para a cruz de Cristo e disse: não adiantou de nada. É essa mensagem que você está dizendo para Deus. Quando você guarda no seu coração e não consegue perdoar, você está olhando para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele, e diz assim: não valeu de nada. O seu sacrifício foi incompleto. É essa mensagem que você diz quando você fica orgulhoso. Mas deixa eu dizer, além do orgulho, a gente também cria uma raiz de rebelião. Rebelião, sim, claro. Se é uma ordenança do Senhor, se Ele pede que você o perdoe, se eu não o perdoo, automaticamente eu estou me rebelando contra Deus. Então a gente não consegue entender isso, mas a gente está indo ao contrário daquilo que Deus quer. Se Ele diz que você precisa perdoar o seu irmão, e você, ao contrário disso, você diz: eu não perdoo, você já está em rebelião contra Deus. E a gente não percebe isso. Por quê? Porque o nosso coração é orgulhoso. Sim, a gente está em rebelião contra Deus. E quem fez contra a gente? Está em rebelião contra quem? Sempre contra Deus. Mas ao longo você vai entender. Vamos avançando. No final a gente abre para perguntas, fica mais fácil. Porque quando eu terminar, você vai conseguir compreender melhor. Se preocupe com você primeiro. Claro, lógico. Deus já perdoei. Então a gente entende o seguinte, que não é apenas essa questão de ser orgulhoso, não é apenas essa raiz que a gente tem de rebelião, mas também isso cria uma raiz de amargura. Isso vai causando na gente, sabe? Isso talvez seja uma das maiores iscas de Satanás.
seja essa raiz de amargura que vai brotando do nosso coração. E sobre raiz de amargura, Hebreus 12:15 diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela sejam muitos contaminados. E aí você começa a se aprofundar nisso, porque veja só, raiz da amargura vai gerando o que na gente? Mágoa. E às vezes mágoa de si mesmo. Você fica gerando mágoa de si mesmo. Isso vai adoecendo você. Autopiedade, depressão e tudo isso que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque você está preso. Não entendeu ainda, mas está preso. E aí você fica com mágoa de si. E aí você vai começar agora a ter mágoa dos outros também. Porque fulano, porque cicrano e tudo é o outro. Mas tem uma coisa que é pior do que si e do que o outro. É contra Deus. Porque quando eu crio agora uma mágoa de Deus, aí agora eu estou em pleno pecado. Porque contra Deus, o que Deus fez? Se é você que brotou a raiz de amargura, porque Ele está dizendo para você perdoar e você não perdoa, você é orgulhoso, você é rebelde. Então você agora entrou, por isso que eu digo que perdão é espiritual. O perdão é espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa, porque eu vim para trazer vida, para trazer palavra de vida. Eu só tenho que despertar em você que existe orgulho, existe amargura, existe coisas no nosso coração que a gente precisa destatar, travar, destravar. Que é para poder... Lembra quando eu perguntei, quem crê aqui nessa noite? Que Deus, a noite vai ser especial. Amém. Não é à toa, é porque Deus está querendo destravar no seu coração isso. Eu preciso trazer isso para você, para que você entenda. Vá no seu íntimo, no seu profundo, compreenda o que é que você precisa perdoar. Porque tem jeito. Jesus Cristo é o caminho. Deixa eu dizer para você. Quando você perdoa, você libera. Você liberta o seu coração. Muitas vezes não é nem a pessoa. Olha, tem gente que tem mágoa de uma pessoa, que a outra pessoa nem sabe que tem mágoa. Nem sabe. A outra pessoa, ela achou que a outra pessoa falou alguma coisa e ela interpretou de uma forma e já ficou com raiva e foi gerando, e coitado da pessoa, nem sabe disso e ela está guardando aqui, se matando, se enchendo de ódio, de raiva e está adoecendo por dentro. E nem teve oportunidade de conversar com essa pessoa. Então nessa noite é sobre liberar de fato uma porção de cura no seu coração. Para que quando a palavra de Deus diz que quando brotar alguma raiz de amargura, que não gere, que não frutifique isso. Porque a gente quebra logo em nome de Jesus isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora sim, eu quero falar algo que é mais pessoal. Porque é o seguinte. O que acontece? Quem me conhece há muito tempo, já há bastante tempo, quando eu comecei a namorar com Dea, quando a gente noivou, a gente passou 8 anos, dos 8, 7 anos liberado para tentar, quando a gente casou, aliás. A gente casou, assim que a gente casou, a gente liberou. 1 ano a gente liberou. Vamos ter filho. Quem queria? Então era um desejo do meu coração, do coração dela, que nós fôssemos pais. Então aquilo era no coração muito latente. Já tinha o nome, já era certo. Menino era Mateus e menina seria Bianca. E já estava tudo certo. E aquilo, disse, meu Deus, e agora vai. Agora a gente vai ter um arruma de filho, como tem no interior. A gente vai ter um arruma de filho. Vai ser uma bênção. Vai ser de carreirinha. E a gente estava esperando. 8 anos de espera. 8. Imagina, 8 anos de espera. Eu sei que tem gente aqui que pode estar esperando a mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E aí é muito pessoal. Quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, quando Ele de fato promete algo na sua vida, Ele faz. Amém. Não tem como Ele não cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém. E um belo dia, eu voltando de uma mãe Anitta, tinha ido para uma mãe Anitta, quando eu voltei de uma mãe Anitta, todo mundo aqui já fez cursinho. Amém. Agora tem gente ali que não fez ainda não. Vou nem dar dica, tá? Tem que fazer, viu? Mas deixa eu dizer. É um momento específico. E aí quando eu voltei desse momento específico lá do cursilho,
Eu cheguei em casa muito cedo, telefone tocando, eu entrei. Naquela época eu ainda tinha telefone de casa, né? Aí eu atendi, disse, eu estou entregando minha idade. Aí eu, atendendo o telefone, alô, Pai do Senhor, irmão. Aí eu, amém. Quem é? Você é Ailton, rapaz. Ailton? Que Ailton? Ailton trabalhou contigo, rapaz. Como eu tinha trabalhado comigo, meu irmão, há mais de 12 anos atrás. E ele não tinha o meu telefone de casa. Ele ligou para a casa do meu pai, pegou o meu telefone, ligou para a minha casa e disse, meu irmão, eu queria dizer uma coisa a você. Deus mandou ligar para você agora de manhã para dizer o seguinte: pare de pelejar. A peleja não é sua, a peleja é do Senhor. O Senhor vai fazer aquilo que você está dizendo. Não faça com suas próprias mãos, porque quem vai dar o que você está querendo hoje, veja, ele não disse que ia dar naquele dia, ele disse, o que você está querendo hoje, Deus vai lhe dar. Então aquiete o seu coração, não é por mãos humanas. E aí eu chorava, e André olhava assim, o que foi isso? Eu chorava, e disse a ela, compartilhei com ela. Mas sabe o que é, irmão? O homem é teimoso. E a gente começou, vai passando o tempo, o filho não vem, e a gente começa a ficar preocupado. André tinha endometriose, enfim, as mulheres sabem que endometriose é um negócio absurdamente ruim para quem quer engravidar. E André fez todo o tratamento possível. André tinha uma verdadeira tropa de elite dentro dela. Toda vez que o espermatozoide entrava, a tropa de elite matava. Então até o tratamento de tirar meu sangue, tratar e colocar nela para dizer, ó, é amigo. Até isso a gente fez. Então estava tudo liberado. André tinha um cisto grande, isso era um empecilho. E a gente estava começando a juntar dinheiro, porque a gente já estava pensando em fertilização, inseminação, estava pensando em tudo. Estava tudo programado, estava tudo na base já. Não é assim um homem, né? E a gente esquece do que Deus prometeu. E aí um belo dia, já ficando chateado, já traumatizado com isso, depois de tanto tempo, indo à consulta, e o médico olhou para ela, disse para mim e para ela, e disse assim, olha, eu não quero pressionar vocês, até porque não era ele que faria a fertilização, não era ele. Então ele não tinha nem razão de estar pressionando por querer algum dinheiro, porque não era ele. Mas eu quero dizer para vocês, é inversamente proporcional. Todas as vezes que vocês vão adiando, mais demorado fica, vai ficando mais difícil dela. Ela já estava com 38, vai fazer 39 anos, e a gente sabe, hoje em dia está melhorzinho, mas a gente sabe que há 13 anos atrás, 39 já estava naquele limitezinho, naquele limiar. E aquilo angustiava o meu coração. E na sexta-feira, quando a gente saiu dessa consulta, a gente olhou e disse, ó, não dá. Eu estou chateado, porque eu lembrava da promessa de Deus, e ao mesmo tempo queria, porque a gente estava perdendo tempo, que era para fazer. E aí eu disse assim, eu saio daqui, eu vou comer um sushi. E a André disse, não, a gente vai na vigília. Era uma sexta-feira, eu disse, não vou na vigília não. Aí vai, não vai, vai, não vai. Imagina, o homem vai ou não? Claro que vai, né? Mulher insistindo. Aí eu fui. Quando eu cheguei aqui, ia ser pastor Valença. Valença não pôde vir. Quem veio foi o pastor Alexandre. E o pastor Alexandre, desde que chegou, eu estava sentado no último cantinho na capela. Ideia, louvor tocando, a penumbrazinha, eu só fazia chorar. Só chorava. E eu começava a chorar. E daqui a pouco ele quando ia começar, ele se dirigiu ao púlpito. Quando ele se dirigiu ao púlpito, ele parou. E eu lá de trás olhando, ele parou pelo menos uns 2 minutos, parado assim. E parado, eu disse, o que danado ele está fazendo? Ele disse, irmãos, eu acabei de ser constrangido agora pelo Espírito Santo a mudar a minha pregação. Eu vim com uma palavra pronta, mas Deus acabou de mudar a palavra e disse que eu tinha que pregar sobre a promessa que ele fez a Abraão, sobre Isaac. E aí eu me desmanchei de choro. Chorava. E ao final daquilo, quando terminou aquilo, ele falou sobre tudo aquilo, eu só fazia chorar. E aí o momento de oração, vamos orar, eu vinha com Déia. Quando chegou na frente assim, eu ia para um canto e Déia ia para outro. O pastor nunca tinha visto a gente. Ele parou e disse, os dois.
Aí orou por a gente. Aí disse, recebeu, é para vocês dois. E eu disse, meu Deus, sai daqui dali, do que era tristeza, saiu um ânimo novamente, um vigor. E aí na sexta-feira, agora era um embate. Porque é o seguinte, na própria sexta-feira, Dea tinha recebido um dinheiro, não sabia de onde era, mas tinha recebido um dinheiro. Dea tinha feito o exame, por isso que a gente estava tão angustiado, porque o exame do cisto tinha sumido. Dea não tinha mais cisto, Dea não tinha mais processo da endometriose, Dea não tinha, já estava com dinheiro na conta, ou seja, o anseio humano era para quê? Era para fazer a fertilização, a inseminação, o que quer que seja. E aí eu saí dali dizendo, eu não faço. E Dea dizendo, é para fazer. Eu disse, eu não faço. Mas dessa vez eu não obedeci nela, não. Eu disse, não vou fazer. Aí no domingo, a gente veio para o culto de manhã. Dom Paulo no culto de manhã pregou. Depois que ele pregou, ele deu aquela tapa que ele dá assim no púlpito. E você, que recebe a palavra de Deus, que recebe a promessa de Deus e não crê, ainda quer fazer por suas próprias forças? Eu olhei para ela assim, e aí, tu vai fazer? Ela disse, não, vou mais não. E aí a gente passou a confiar. Mas deixa eu dizer a você, por que eu estou contando isso? Por que eu estou dizendo essa história? Por que eu estou falando da minha vida pessoal para vocês? Porque eu quero glorificar o nome de Deus pelo que Ele fez na minha vida e pelo que Ele pode fazer na sua. Deixa eu dizer a vocês, é impossível para um servo do Senhor, é impossível para um servo do Senhor, se diz servo do Senhor, continuar sem perdoar. Deixa eu dizer a você por quê. Durante muito tempo, eu tinha um problema sério com os familiares de Andréa. Eu julgava na minha cabeça que a mãe e a irmã eram... Eu não aguentava escutar a voz. Quando eu escutava a voz, eu me tremia por dentro. E servia nos SC6, servia em todo canto. Olha que coisa linda. Um cristão com coração assim. Depois eu compreendi que Deus não ia me abençoar, eu com o coração daquele. E aí Deus começou um tratamento na minha vida. Deus me levou para esse canto, para esse lugar, para me tratar. E eu comecei a entender o tratamento de Deus. Eu comecei a entender que não adiantava eu estar trabalhando, eu estar servindo, eu estar vindo aos cultos, eu estar fazendo tudo o que queria fazer. Não adiantava fazer isso se eu não tivesse um coração capaz de perdoar, capaz de receber. Porque eu é quem estava retendo as bênçãos de Deus para a minha vida. O coração duro, um coração incapaz de entender e perdoar, eu acabei retardando a bênção de Deus para a minha vida. E eu comecei um tratamento muito profundo em Deus. Lembra do orgulho? E Deus foi começando a trabalhar o meu orgulho. Deus foi começando a trabalhar o meu orgulho. E eu dizia, eu pedi perdão? De jeito nenhum. Para quem? Para minha sogra? Não faço nada, meu amigo, não tem perigo. Mas foi muito claro quando Deus disse, ok. Tu queres que eu te perdoe? Assim como tu estás perdoando? É assim que tu queres? Tem certeza, filho? Quem assistiu o filme aqui, A Cabana? Já assistiram? Eu li o livro. É mais profundo, inclusive. Mas tem uma parte onde ele diz assim, tem uma parte que ele diz assim, eu não perdoo. E aí, Deus, né, que está lá materializado na forma daquele japonês, daquela orientação, só japonesinho, o mais gordinho assim. E aí ele diz assim, você quer fazer isso de novo? Você quer ocupar o meu lugar? Porque eu perdoei. Então, era mais ou menos assim, eu queria ocupar o lugar de Deus. E dizer assim, não, eu não posso perdoar. E aí é onde ele começou a tratar no meu coração. Até que eu entendi o que é que ele queria. E gente, a ideia fazia exames mensalmente. Todo ele negativo. Era um trauma.
Até quando a gente decidiu, nesse domingo, que não ia mais fazer. E de fato não fez. A gente ficou tranquilo, não fez. Um belo dia a gente estava indo em direção ao nosso discipulado de casais, há muito tempo atrás. E quando a gente estava indo, o Té começou a passar mal. Passou mal. E eu disse que no Bom Preço do Arruda. Ainda era Bom Preço ainda do Arruda. Aí eu peguei a ideia, botei dentro do carro, liguei para o pessoal, ó, vá orando aí, que a gente está indo para o hospital. E aí quando chegou lá, o médico olhou para a Té e disse assim, eu estou vendo uma mulher grávida. E assim como Abraão, eu dei uma risada. Lembro como se fosse hoje. A risadinha que eu disse, sabe de nada, inocente. A Sara. A bronca toda e a Sara também. Sabe de A nada. Sara que eu. Estava Abraão e Sara olhando para o outro e sabe de nada. Eu com a idade, ele dizendo, Abraão dizendo, eu com 100 anos, minha mulher com 90 e alguma coisa, quer dizer que a gente vai ter filho. Porque para Deus não é impossível. Amém. Então quando eu cheguei naquele ambiente, naquele lugar, a Dea estava inclusive com um exame na bolsa. Mas não tinha feito, porque ela estava sem estresse, sem querer fazer. E o médico queria, porque queria que ela fizesse ali naquele dia. E ela disse, não vou fazer. No outro dia a gente faz. Mas deixa eu dizer a vocês o que é que tem acontecido. Eu cheguei um belo dia em casa, disse, meu amor, eu quero ir na casa da sua mãe. Essa mulher tremeu de medo, porque ela sabia que eu era... Você vê essa carinha lindinha, né? Essa carinha fofinha que mamãe diz, oh, tão fofinha. Parecia um bicho do mato. Coração rancoroso. Que Deus já quebrou isso em nome de Jesus. Já botou um coração novinho. Hoje eu não consigo ter raiva de ninguém. Minha raiva dura apenas alguns momentos e daqui a pouco já não me esqueço de tudo. Acho que foi proposital que Deus fez isso. Porque eu chamei a ideia e fui na casa da mãe dela. Cheguei lá, bati na porta, entramos juntos, ideia com medo, tensa. Eu olhei para a mãe de André e disse, Dona Helena, eu queria lhe pedir uma coisa. Mas o que foi, meu filho? Eu quero lhe pedir perdão. Aí André olhou assim, começou a chorar. Eu quero lhe pedir perdão, porque eu não posso continuar com mágoa no meu coração, porque Deus mandou lhe perdoar, mas não pelo que a senhora fez comigo, mas pelo que eu criei no meu coração contra a senhora. Então eu vou lhe pedir perdão e lhe peço, me perdoe, em nome de Jesus. E a gente se abraçou. Foi um tempo lindo. E quando terminou ali, eu disse, agora eu subir, agora eu quero ir na casa da sua irmã, que era o mais complicado. E eu cheguei lá. Cieda, eu preciso falar com você. Ela, o que é? Disse, eu quero lhe pedir perdão. E a gente se abraçou e chorou. E ali, Deus derramou um bálsamo. Deus tirou 50 toneladas nas minhas costas. Foi uma liberação assim, que foi algo sobrenatural. Por isso que eu digo que é espiritual. O peso sobre mim foi lançado fora. Eu saí dali leve, tranquilo, calmo. Isso aconteceu durante a semana. E quando foi na terça-feira que a gente foi ao médico, na quarta, André iria fazer o exame. E a gente fez o exame, porque estava com consulta, e fez o exame, deixou tudo certo para fazer o exame, fez o exame, e a gente combinou que eu pegaria o exame, mas que a gente olharia juntos. A gente já estava sem aquele aperreio, sem aquele... Estava ainda entregue ao Senhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi a coisa mais inusitada. Eu peguei aquele negócio, homem tem mania de botar no parasol do carro, né? Um bocado de coisa ali, né? Pronto, aí eu botei ali. E fui trabalhar. Trabalhando no meio da caminhão, aquele negócio que vai e volta, o negócio cai no meu colo. Bum! Quando cai no meu colo, era tanta coisa ali que tinha ali em cima que eu nem sabia, de verdade. Eu abri sem maldade, abri. Quando eu abri, estava lá o negócio, mas o olho foi direto, positivo. Como é que você tem noção de um homem doido no meio da rua? Em plena caminhão, eu abri a porta, saí, peguei água com o cara, tomei água todinha assim. E ele, o que foi? Eu disse, eu vou ser pai, meu irmão, eu vou ser pai. Começou aquela loucura. Eu não consegui mais trabalhar, fui embora para casa. E fui embora para casa louvando a Deus. Tinha
um louvor, que era o louvor de Damares, que era a Batalha do Arcanjo. Que lindo esse louvor. E a Batalha do Arcanjo, que ele dizia que ia fazer passar o anjo para abençoar. E eu ia chorando, chorando, chorando. E agora tinha um problema. Como é que eu ia chegar em casa, com os olhos cheios de lágrimas, e dizer para minha mulher que eu tinha visto o negócio? Vê que bronca. E aí eu subi, não tem jeito, não adianta não. Eu subi, deixei para ela, amor, vou só tomar um banho ali, deixei não, e subi. Quando ela olhou, ela disse, você olhou, não foi? Eu disse, meu amor, foi sem querer, mas eu olhei. E ali a gente chorou. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. André tinha feito um exame antes. Há um mês antes. E tinha dado negativo. Aquele exame estava dizendo que ela já estava grávida há 60 dias. Como é que explica isso? Deus dá a bênção conforme a obediência. Eu obedeci, liberei o perdão, pedi perdão, e a partir daí Deus disse, filho, agora que tu cumpriu aquilo que eu queria, eu vou cumprir o meu propósito na tua vida. E Deus abençoou Andréa com uma gravidez maravilhosa. E Mateus foi uma bênção nas nossas vidas. Porque, deixa eu falar uma coisa, depois de mim e de Andréa, sabe quem mais ama meu filho? Minha sogra. Nem minha mãe é minha sogra. Ela não escuta, viu? Minha mãe, né? Minha mãe não escuta. Mas é isso. Quem mais ama o meu filho, depois de mim e da minha esposa, é a minha sogra. Deus precisava entregar a bênção depois que tudo estivesse restaurado. Então, quem retém a bênção somos nós. Dom Paulo diz que tem uma prateleira cheia no céu esperando para dar as bênçãos aos seus filhos. Mas nós retardamos as bênçãos, porque nós é quem travamos isso. Por isso que perdão é espiritual. Por isso que eu preciso exercitar o perdão. Não tem como eu não fazer. Porque eu estou em rebelião. Se eu não perdoar, eu estou em rebelião contra Deus. Então, respondendo, ela está em rebelião contra quem? Está em rebelião contra Deus. Todo aquele que não faz e não pratica aquilo que o Senhor está pedindo, está em rebelião contra Ele. Então, quando o título foi dando que se recebe, porque basicamente é isso, não é uma barganha, não. É questão de você obedecer, é questão de obediência. Perdão é uma ordenança do Senhor. Então eu não perdoo porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu sou obediente ao Senhor. Mesmo quando eu não quero. Mesmo quando eu digo, mas eu não quero, mas não é o seu querer, é o querer de Deus na sua vida. É obediência. Quem aqui ama? Eu amo. Todos os dias eu acordo cedo, eu amo. Olha, eu vou para o trabalho com a felicidade maior do mundo. Como se... final de semana, se eu pudesse, eu trabalhava também. Ninguém, né? Ninguém. Porque se pudesse, você estava em casa, dando uma descansadazinha. Trabalhar é bom, faz bem, é ótimo, graças a Deus. Mas o que você preferia? Mas por que você faz? Obrigação. É obrigação perdoar também. É obrigação perdoar, não é algo que, tipo, é opcional. Não existe opção. Perdão é obrigatório, é uma ordenança. O próprio Deus está dizendo que você precisa perdoar. Jesus está ensinando a gente aqui. É preciso. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode. Então, as bênçãos do Senhor, elas são para isso. E aí deixa eu te dizer. Aquele dinheiro que tinha recebido, que não sabia de onde, sabe para que era? Porque na véspera do parto, o médico se descredenciou do plano. E o médico que acompanhava a gente a gravidez inteira não ia deixar isso acontecer. Aquele dinheiro foi exatamente a provisão para a gente pagar tudo que era necessário. Até isso Deus proveu, sem que nós pudéssemos entender na época. Por isso que ele diz, o que eu faço hoje você não entende, entenderá depois. Porque o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, o que Deus está começando a tratar na sua vida, você não vai entender agora. Mas obedeça a Deus. Se você tem alguém a quem você precisa perdoar, imediatamente obedeça ao Senhor. Largue essa desobediência.
Tire do seu coração qualquer raiz. Jogue fora, lance fora e perdoe. Porque não tem a ver com você. A gente muitas vezes nos SOSOS tem uma equipe chamada aconselhamento. A gente está lá aconselhando. Marquinhos sabe bem o que é isso. A gente está lá aconselhando. E tem gente que diz assim: mas eu não consigo perdoar meu pai. Eu disse: onde é que ele está? Ele está morto. Eu digo: aí está difícil, irmão. Aí está difícil. Como é que a pessoa já morreu e você... Quem vai morrer é você. Então, meu irmão, perdoe. Libere isso do seu coração. Então, perdoar não é algo que é opcional. Perdão é obrigatório. Perdão é algo que Deus quer fazer para que Ele possa cumprir o propósito dele na minha e na sua vida. Tem coisa que Deus quer fazer que depende de você. Ah, Deus é o Deus do impossível? É. Mas o que é que a palavra dele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Há um condicionante, não há? Sim. Deus está dizendo o quê? Olha, eu vou arrombar a porta. É isso que Deus está dizendo? Então eu vi que eu quero sair, eu lembro da irmã aqui, aí eu volto. Mas não é assim? Deus não vai arrombar a porta para fazer, não. Deus está dizendo: olha, eu estou aqui pertinho. Eu estou aqui. Abre a porta. Eu quero cear com você. Eu quero estar junto com você. Eu tenho coisas que eu preciso liberar na sua vida, mas eu preciso que você abra a porta para que eu faça. Quando eu não libero o perdão, eu estou dizendo a Deus: Deus, você não entra na minha vida, está fechado, está travado, você não tem acesso. Nós estamos bloqueando o acesso de Deus. Então a necessidade do perdão é real. Não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Você tem um propósito aqui. Você tem um propósito porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se você é a imagem e semelhança de Deus, você tem que fazer e buscar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Se Ele perdoou, você tem que perdoar. Ah, mas Ele é Jesus. Mas você é uma cópia de Jesus. Você foi feito, você é criatura criada à imagem e semelhança de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Deus fez todas as coisas. E se alegrou de todas elas. Mas a coroa da criação é você. Se você é a semelhança do Cristo vivo, por que é que você não vai fazer? Então, retire do seu coração toda raiz de rebelião. E comece a... Não é algo que vai ser imediato. Não é startado assim, de uma forma para outra. Não que Deus não possa fazer, mas não é assim. Normalmente você começa a brigar mesmo internamente entre você e Deus. Mas Deus vai começar um tratamento na sua vida. Quando você abre verdadeiramente essa intenção, essa porta, e você diz: Senhor, eu quero. Eu ainda não consigo, mas eu quero. Então comece a tratar o meu coração. Não deixe Satanás criar essas iscas, essas ciladas no seu coração. Ah, mas ela não quer. Não tem a ver com ela. Tem a ver com você. Não tem a ver com a outra pessoa. Tem a ver com você. Porque no momento em que, se eu tivesse ido naquele ambiente, naquele local, e eu tivesse dito isso para a minha sogra, se ela não tivesse liberado o perdão, o problema é dela, agora não meu. Porque eu liberei, isso não me machuca, isso não me domina mais. O problema da falta de perdão é porque você vive dominado pelo ódio. Você vive dominado pela angústia, pelo rancor, pela mágoa. Isso só vai consumindo você. Mas no momento em que eu libero, diz: Senhor, entrega em tuas mãos aqui. Eu não quero mais viver dessa forma. Isso aqui está me matando e eu não quero mais isso. Eu entrego ao Senhor agora. O Senhor vai liberar uma cura, uma porção sobrenatural sobre sua vida. Uma mudança de comportamento na sua vida. Uma chave, uma verdadeira metanoia que vira na sua mente. Onde você não entende nada, mas faz, porque eu sou obediente. É sobre ser obediente. Essa noite é sobre ser obediente.
mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante do meu orgulho, mesmo diante da minha soberba, mesmo diante do que eu estou certo, não importa quem está certo, importa obedecer. É melhor obedecer a Deus do que sacrificar, diz a palavra de Deus. Então obedeça ao Senhor, perdoe. O perdão, ele libera algo do céu para você. Hoje, Mateus tem 13 anos de idade. Mateus é uma bênção em nossas vidas. Um filho amado, promessa do Senhor. E ele cumpriu tudo de forma tremenda na minha vida. Ele fez infinitamente mais do que aquilo que eu pensava, do que aquilo que eu imaginava. Se ele fez na minha, ele quer fazer na sua também. Porque você é tão quanto amado. Mas você precisa liberar o coração. Você precisa se deixar, se permitir, para que Deus age na sua vida, para que Deus transforme o seu coração, para que Deus faça a mudança necessária. Então, hoje à noite, não é sobre a outra pessoa, é sobre você. O que você precisa fazer, faça. O que você precisa fazer, faça. Não tem a ver com a outra pessoa. É o que eu quero dizer para você. O que tem a ver é com você, para que você receba da parte de Deus aquilo que Ele tem separado para você. Vocês conseguiram compreender? Vocês entenderam isso que eu estou dizendo? Vocês entenderam que não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com vocês? Vocês entenderam que tem a ver com obedecer ao Senhor? Não importa o que a outra pessoa vai pensar. Ah, pastor, mas ela vai me julgar fraca. Não importa. O poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque Deus trabalha em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu me disponho a fazer, independente da ação do outro, mas eu me disponho a fazer. Quando eu faço isso, as bênçãos do Senhor vêm sobremaneira sobre a sua vida, abundante sobre a sua vida. E eu não faço porque eu quero bênção. Eu faço porque eu sou obediente ao Senhor. As bênçãos são consequências da minha obediência. Para a gente não ficar barganhando com Deus. Eu vou fazer, Deus, porque tu vai fazer isso. Não. Eu vou fazer porque eu sou obediente e pela obediência do Senhor, Ele abençoa. É assim que Deus faz. Então eu queria orar com vocês. Eu queria que nessa noite você pudesse trazer à sua memória alguém que você precisa perdoar. E que você pudesse verdadeiramente agir em direção a isso. Que você pudesse mudar a sua realidade nessa noite. Eu comecei dizendo que nessa noite Deus queria tratar e Deus queria derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Deus quer derramar cura nessa noite, cura da alma, ferida na alma. Quer arrancar, extirpar toda a raiz de amargura, todo orgulho, tudo aquilo que tem impedido você de acessar algo que Deus tem para a sua vida. Tem algo melhor para mim e para você. Deus quer tirar isso, destravar, desentulhar isso, para que as bênçãos dele comecem a seguir o fluxo que deve seguir. Então eu quero orar, eu quero pedir que você, de forma natural, você pudesse trazer à sua memória agora quem você precisa perdoar. E você, de uma forma espiritual, você vai começar a trazer isso à sua memória e você vai começar a liberar o perdão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quem está do seu lado. É você e Deus. É você e Deus. Então, se tem algo que você precisa fazer, faça. E se não só orar aqui, mas quando sair daqui, se você puder, ou essa semana, não perca a oportunidade. Porque eu escuto o que eu estou dizendo para você. Satanás vai tentar tirar isso de você. Satanás vai tentar criar no seu coração alguma coisa para que você não faça isso que você precisa fazer. E você vai obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Então você vai, ao sair daqui, se precisar, hoje ainda, ou amanhã, não importa, mas importa que você faça por obediência ao Senhor. Você vai liberar o perdão.
na vida daquele que precisa ser liberado do perdão, independente da ação dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos nessa noite, Pai. Nós queremos nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. O nome, Senhor Deus, que todo joelho se dobra, que toda língua confessa, que nenhum mal, Senhor Deus, se levanta e fica de pé diante desse nome. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Eu oro para que o Senhor traga cura aos corações dos Teus filhos, mas muito mais do que isso, o Senhor vai trazendo à memória agora pessoas, Deus, no qual elas precisam declarar, Senhor Deus, declarar abertamente que estão libertos, que precisam ser curados, precisam perdoar, que o Senhor traga agora na mente deles, Pai, em nome de Jesus, vai em cada mente agora, vai no mais oculto, no mais profundo, na raiz do coração mais escondida, Pai, e traz à mente aquela pessoa no qual ele precisa pedir perdão, para que o Senhor gere vida nesse coração, para que seja quebrado toda cilada de Satanás, toda seta lançada de Satanás, toda palavra maldita sobre a vida de cada um aqui, está quebrada em nome de Jesus, para que o Senhor possa curar, o Senhor possa trazer vida, vida em abundância, vida nova. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui no coração dos teus filhos, Pai, e declarar, Senhor Deus, não há mais amargura, não há mais rancor, não há mais, Senhor Deus, orgulho. Nós entregamos a nossa vida a Ti, nós entregamos o nosso ser a Ti. Faz a Tua obra completa, Deus, em nós. Muda aquilo que precisa ser mudado. Quebra toda raiz de orgulho, Pai, para que a Sua obra possa ser completa em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada vida aqui dos meus irmãos, cada um deles, cada situação pessoal que o Senhor sabe, aquilo que eles precisam, Pai, aquilo que eles necessitam, mas que não encontram forças, mas no Senhor eles estão fortalecidos. O Teu Espírito vai constrangendo o coração, vai mudando, vai derramando na vida deles, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu aqui, Pai, como filho Teu, como sacerdote Teu, Deus, eu te peço, Deus, derrama sobre os Teus filhos, Pai, uma porção de cura. Cura na alma, Deus, na ferida, Pai, vai sarando com Teu bálsamo, Deus, vai derramando sobre cada um aqui, Senhor Deus, para que, Pai, as feridas sejam saradas, para que o Teu óleo vá fechando cada ferida, vá derramando como um aroma suave que agrada ao Senhor agora, Pai. Cada coração aqui está entregue em Ti. Nós entregamos, Pai, esse momento, nós entregamos essa noite a Ti, entregamos, Deus, a nossa volta para casa, entregamos, Deus, principalmente, Deus, a nossa família, Deus, está aqui, Senhor Deus, os Teus filhos clamando por um renovo na família, Pai, para que essas famílias que muitas vezes são destruídas, Deus, por Satanás, por mentiras de Satanás, por ciladas de Satanás, Senhor Deus, que essas famílias sejam plenamente restauradas, Pai, para que essas famílias, Pai, elas estejam em paz, para que encontrem um caminho reto diante de Ti, Senhor Deus. Vai fazendo assim, Pai. Não, Senhor Deus, porque merecemos, porque não somos merecedores, Pai. Mas a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou. E porque estamos unidos contigo, Senhor Deus, nós somos mais do que vencedores, Pai. Porque, como falamos, Pai, nenhuma condenação há, Senhor Deus, para os que estão em Cristo Jesus. Pai, não há poder, não há estatura, não há orgulho, não há amargura, não há poderes desse mundo, não há nenhuma criatura, nem nada que pode nos afastar do amor de Deus, Pai. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. É um privilégio poder estar aqui, Senhor Deus, poder falar do Teu reino, poder falar da Tua vida em minha vida, Deus, daquilo que Tu fizeste, Pai, desse coração duro, Deus, que o Senhor tirou, que o Senhor retirou, arrancou. O Senhor fez uma cirurgia, Pai, o Senhor arrancou o coração de pedra e deu um coração novo, renovado, Deus, um coração que é incapaz, Deus, de guardar mágoa no coração. É assim que o Senhor faz, Pai, na vida dos Teus filhos. E nós oramos que assim o Senhor faça na vida de cada um aqui, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, meus queridos.
Marquinhos, agora é contigo. Pastor, eu acho lindo quando sua bênção